Em Portugal, um grupo de cidadãos criou uma campanha de mobilização ao voto para as eleições legislativas deste ano, que se realizam já no próximo dia 30 de janeiro. A iniciativa Voto Negro é uma campanha partidária que pretende combater a abstenção e a exclusão social e política dos afrodescendentes em Portugal. São nossos convidados aqui em estúdio José Rui Rosário e Pedro Filipe, sejam bem-vindos, que são dois cidadãos que estão envolvidos nesta campanha. Começo por si, José Rui Rosário. Como é que surge esta campanha? Como é que se reúne este grupo de cidadãos com este objetivo de aproximar os afrodescendentes da política em Portugal? Basicamente, existe já uma comunidade e um movimento em várias áreas. Um movimento negro que, de há uns anos para cá, tem começado a reivindicar algumas coisas. Os contactos existem, a ideia surge um grupo de pessoas, não especificando, e porque esta campanha não pretende ter uma cara, apesar de estarmos aqui os dois, não pretende dar a cara, o importante é a mensagem. E este grupo de cidadãos juntou-se e começou a recolher alguma informação que achou pertinente partilhar e, acima de tudo, a mensagem é mesmo sensibilizar as comunidades afrodescendentes e imigrantes para votar, principalmente aqueles que vão poder, no dia 23, no dia 30... Aqueles que já têm essa possibilidade de votar. Sim. A campanha pretende combater a subrepresentação dos afrodescendentes nos processos e locais de decisão política. Acreditam que esta subrepresentação pode ser combatida através de um maior número de votantes afrodescendentes nas urnas? Essa é a nossa ideia e temos a noção de que quanto mais peso tivermos na hora de votar e quantas mais pessoas votarem nos seus círculos eleitorais, mais importante será a forma de reivindicar. Também é importante que haja afrodescendentes nas listas dos partidos, não é? Eu penso que essa será uma apesar de já encontramos algumas pessoas nessas listas, é importante é que exatamente o peso do voto negro venha também a disputar esse interesse da nossa comunidade para a política, e isso é que é neste momento o nosso objetivo, não é? Pedro Filipe, esta campanha materializa-se, digamos assim, com um espaço de informação nas redes sociais, onde é possível consultar alguns dados relacionados com a discriminação e igualdade ou desigualdade étnico-racial em Portugal. Que tipo de dados e pareceres é que o movimento tem considerado importante e relevante recolher para incentivar os afrodescendentes a dirigirem-se às urnas? Sobretudo estudos sociais que provem de uma forma ou de outra que há uma sobre-representação de afrodescendentes em cargos decisórios, em cargos importantes, quer sejam nas empresas, quer seja na vida partidária, quer seja em lugares de destaque e de relevo na sociedade. Estudos que mostrem de forma inequívoca que há uma discriminação efetiva, quer no acesso à justiça, quer no acesso à saúde, quer na forma como negros são tratados, vistos e representados dos mais variados espaços da vida pública. E esses estudos são necessários para informar as pessoas, para as mobilizar, para dizer isto acontece, isto é um problema, e uma das formas de nós contornarmos este problema, não será a única, mas creio que é uma bastante importante, é termos uma participação ativa na vida política de forma notória. É preciso consciencializar a sociedade portuguesa de que há de facto uma comunidade negra que está presente, que é portuguesa, que esse é sempre o primeiro passo, que vota e faz parte da vida pública e que tem que ter nela um peso, tem que ser ponderada e tem que ser feitas medidas para melhorar as suas condições específicas. A recolha de dados étnico-raciais seria importante para expor esta dita sobre-representação dos afrodescendentes na política em Portugal? Não era importante, era fundamental. É uma das nossas grandes lutas, não é? Uma das nossas grandes lutas com o Governo. Foi feita uma promessa pelo anterior Ministro a dizer que este ano nos censos, no ano passado nos censos, iam ser feita a recolha de dados étnico-raciais.
O Instituto Nacional de Estatística veio dizer que por uma questão técnica não poderia fazê-lo. Sabemos que não é verdade. É por uma questão ideológica e política. Portugal continua a isentar-se disso, porque só com o conhecimento efetivo de quem é que é a comunidade negra, onde é que está, quanto é que ofere, quais é que são as verdadeiras diferenças na prática entre ser-se branco e ser-se negro em Portugal, só quando houver esse conhecimento é que se pode verdadeiramente reconhecer o problema. E então Portugal recusa-se a fazer esse levantamento de dados, porque, não havendo dados oficiais, pode negar sempre o problema, porque ninguém o pode apontar. Eu posso dizer, bem, a comunidade negra está subrepresentada e tem condições de vida muito inferiores à classe média branca. E dizem-me, como é que podes provar isso? Eu não posso, é só a mera observação, não é? Eu vou a sítios como a Amadora, ou como a Rentela, e vejo que, de facto, as bolsas urbanas de maior insuficiência económica é maioritariamente negra. Mas ninguém consegue provar isto porque não há dados. E enquanto não houver dados... Então seria também importante ter mais afrodescendentes, digamos, até na Assembleia, para que, por exemplo, a recolha de dados étnico-raciais efetivamente vá para a frente? Claro. Eu acho que ter mais afrodescendentes na Assembleia será sempre uma consequência do reconhecimento da importância do voto negro. Hoje em dia não há muitos afrodescendentes na Assembleia exatamente porque negros não contam, não é? Todos os partidos fazem política a pensar em outros grupos. Negros são completamente postos à parte e não contam para os programas políticos. A partir do momento em que haja uma consciência forte de que, ok, há um voto negro, ele é grande, ele consegue eleger, quer seja munícipes, quer seja deputados... Os políticos também vão se direcionar mais até para falar com essa população. Obviamente. José Rui Rosário, este é um projeto que termina após as eleições do próximo dia 30 de janeiro. O objetivo é dar continuidade a este projeto, porque... situações como a abstenção, por exemplo, dificilmente de uma eleição para a outra se elimina. Pergunto-lhe se este é um projeto que depois poderá ter continuidade, de uma continuação, de uma aproximação dos afrodescendentes à política. Como eu te disse, este é um projeto que não é orgânico e que surge exatamente nesta necessidade de exigir mais representatividade. Eu creio que aqui está a ser plantada uma semente daquilo que poderá vir a ser também um movimento muito mais sólido e concreto no que diz respeito à intervenção da comunidade negra em Portugal. Quer-nos referir algum dos dados que já divulgaram até agora nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, onde é possível acompanhar esta campanha do voto negro? Por exemplo, existe um dado, não é, que foi feito por uma instituição internacional que diz que cerca de 62% da população portuguesa tem alguma crença racista, o que nos leva a chegar a números muito expressivos e a questionar a razão pela qual muita gente continua a teimar que o racismo não é um problema em Portugal. Existem outros dados que mostram a subrepresentação dos cidadãos negros em vários postos. A questão de também haver uma medida na justiça, no caso da justiça, existem dados que mostram que a justiça muitas vezes é muito mais dura para cidadãos negros. Existem vários dados e eles estão disponíveis. O que basicamente este grupo de pessoas fez foi só recolher e colocá-los de forma a que sejam mais acessível, porque muitas vezes estes dados estão dispersos. E no meio de tanta informação que hoje em dia é importante recolher todos estes dados para que haja uma consciencialização de nós negros, quando formos votar, termos a noção de que é importante a nossa intervenção neste sistema democrático para mudarmos muitas dessas coisas. Certíssimo. Claro. Pedro Filipe, deixe-me perguntar-lhe, considera que as questões relacionadas com o combate ao racismo, as diferentes formas de discriminação étnico-racial, a integração de afrodescendentes, têm estado presentes naquilo que tem sido a campanha eleitoral
dos principais partidos à Assembleia da República? Não, houve uma ausência, ou seja, desta vez não tivemos Joacim Catar Moreira, não é? O LIVRE já não o tem nas suas fileiras, por isso foi um tema que não teve presente em qualquer partido. Houve algumas acusações a um dos candidatos, ao candidato do Chega, de que é racista, de que é xenófobo, mas não houve qualquer tipo de concretização de medidas específicas para apoiar, suportar ou melhorar as condições de vida da comunidade negra em Portugal ou de qualquer outra comunidade racializada, e por isso foi um tema completamente ausente desta campanha. Propositadamente ou porque há outras prioridades, a seu ver, no país? Porque não releva para quem está a candidatar-se a Primeiro-Ministro. São temas que para eles são secundários. José Rui Rosário, faço-lhe uma última questão. O Voto Negro pretende também esclarecer quem está em condições de requerer a nacionalidade portuguesa. Acham que esta informação, principalmente após as alterações à lei que houve em 2020, pode ainda haver uma importante franja da população que ainda não esteja a par de que, de facto, já pode requerer a nacionalidade e assim expressar o seu voto e expressar a sua intenção do que deseja para o país na hora de votar? Sim, é primordial. Estas são questões que importam sempre trazer também, porque uma das lutas também do movimento negro tem a ver exatamente com esta questão da nacionalidade, se bem que nós também temos que olhar para a questão de que há, sem dúvida, na lei existe algo que é contraditório. Temos aqui pessoas que pagam impostos, temos pessoas que contribuem para a sociedade e ainda não têm a possibilidade de votar. E no qual existe uma comunidade imigrante que já pode votar também nas legislativas, e depois existe uma outra comunidade que não pode, sendo de alguma nacionalidade que esteja fora desse chapéu. Por isso eu acho que é importante também trazermos para a ordem do dia esta questão da imigração, da capacidade ou do importante que é estas pessoas também contribuírem para aquilo que é, no fundo, o futuro do país e das suas vidas também. José Rui Rosário, Pedro Filipe, muito obrigada por estarem presentes neste Causa e Efeito.